Iniciando a apresentação do que eu denominei de Projeto Reciprev. Para quem não conhece, Reciprev é o nome que é atribuído usualmente à entidade AMPAS, Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Essa autarquia, ela tem como missão garantir a previdência e a assistência à saúde a todos os servidores do município do Recife. E o que eu vou apresentar nos minutos que se seguem é todo o ciclo de vida da entrega do processo solicitação de viagem. Mas eu não poderia começar a apresentação desse projeto sem antes dizer que a prestação do serviço para a Reciprev só foi possível porque ela aderiu ao processo licitatório da Emprel número 003 de 2018. Em resumo, esse processo licitatório, o objeto dele, se concentra na digitalização de todo o acervo de documentos físicos, que foi concluído no início desse ano, e o mapeamento e automação de todos os processos, que ainda está em andamento, com previsão de renovar o contrato ou de aderir a uma nova ata. As etapas do projeto são formadas aí, se espelhando no CIBOC, em Exist, To Be, To Run, entrega final e acompanhamento. Acompanhamento e suporte é para possíveis melhorias, ajuste de alguma intercorrência. E dentro dessas fases eu aproveito para falar da minha participação. Com exceção da fase Turhan, eu participo de todas as etapas. Só que na Turhan eu participo do teste de validação, é comigo. A criação de portais é com a pessoa de automação, onde eu passo os requisitos. E a parametrização e automação é um trabalho conjunto entre eu e uma pessoa de automação, que aí eu tenho atuado também nisso aí. Então, começando pela etapa Existe, eu gostaria de ressaltar que, como eu sou representante da empresa no cliente, todas as iniciativas, priorizações, validações, apresentação de termos de aceites, todo tipo de tratamentos são realizados entre mim e o fiscal do contrato. E também, outro ponto a ressaltar é que a prestação do serviço de transformação de processos na Reciprev foi iniciada em 2019. E eu só entrei nesse projeto, só passei a atuar como consultor em junho de 2021. Assim, quando eu peguei o processo de prestação de contas para mapear, eu identifiquei que o processo de atualização de viagem precisava ser revisto, porque havia sido mapeado por quem não tinha experiência, acredito eu, em modelagem de negócio, modelagem de processo de regra de negócio. Por quê? Porque ele considerou a prestação de contas como uma atividade. Então, o que foi que eu fiz? Eu apresentei esse problema para o fiscal do contrato e aí mapeei, foi autorizado a mapear, e nesse caso eu usei o Visage para fazer esse mapeamento. A modelagem existe do processo de prestação de contas para atender o processo de solicitação de viagem. Como o processo de viagem, solicitação de viagem, precisava ser revisto, eu me debrucei para analisar todas as regras envolvidas com o processo, e aí fui analisando toda a documentação envolvida, normativos e decretos, legislações envolvidas, reunião com os atores envolvidos para alinhamento, entendimentos, uma vez que esse processo eu senti que o conhecimento era tácito, ou seja, estava na lembrança de cada um participante. Então fiz entrevistas individuais, workshops, videoconferência, em todos eles eu gravei esses eventos para registrar as atividades de melhorias, oportunidades de melhorias, atividades que não agregam valor, retrabalhos. E especificamente com relação a esse decreto que está na tela, a gente observou que precisaríamos fazer um trabalho de modelagem de regra de negócio. Por quê? Porque, dependendo do cargo, os valores da diária diferenciavam se fosse no próprio município, ou fora do estado, ou internacional, era em dólar. Então a gente precisou fazer um trabalho forte aí. Então teve todo o trabalho de análise da documentação. E aí, quando a gente foi para a fase 2B, eu refiz
o processo de solicitação de viagem, que tinha feito pelo colega anterior a mim, e aí eu já fiz na solução SE Suite, que a gente chama de SE, que é o Soft Expert, que é o que está aí na tela. E, paralelamente, agreguei como subprocesso, encapsulei os processos de prestação de contas de viagem, ou pela rota do transporte aéreo ou pela rota do transporte terrestre. Então, aqui a gente também eu fiz a prestação de contas e fiz toda a parte de documentação, além do desenvolvimento da modelagem, a documentação do processo, que foi, em cada atividade, fazer o registro das regras de negócio que estão aí na parte de descrição. Após o registro tornado a viagem, no prazo máximo de 5 dias, contados, tal, tal. Então, em cada atividade eu coloquei essas documentações falando das regras de negócio. Também, durante isso, tive consultas a cada ator envolvido para tirar esclarecimentos, para compor a modelagem 2B. Construí os indicadores, definindo todos os parâmetros dos indicadores desse processo. E construí os protótipos de formulários eletrônicos, fiz os protótipos. E realizei, né, do planejamento de viagem, do solicitação de viagem, do planejamento, da prestação de contas, e fiz a reunião de validação com a gestão, com todos os envolvidos. Posteriormente a isso, aí a gente já passou para a fase to run, que seria a próxima etapa. Vencida a to be, vamos para a fase to run. No desenvolvimento da etapa to run, na fase da etapa to run, a gente considerou, porventura, ajustes necessários, dedicados durante a reunião de validação, mas aqui também apareceu a necessidade de parametrização das regras envolvidas nas atividades, papéis funcionais, notificações, prazos. Então, além da modelagem to run do solicitação de viagem, foi feita, eu fiz a da prestação de contas e fizemos a parametrização, colocando todas essas regras envolvidas. Depois, fizemos o desenvolvimento dos formulários, com automação das regras. Aqui, eu fiz consulta de SQL, consulta utilizando fonte de dados REST. Então, foi feita por mim. Foi construído pelo pessoal da automação e não por mim, a geração de um documento automático com base nas informações do processo. E, ainda dentro da fase do RAM, foi elaborado o portal de indicadores, como eu falei lá quando eu apresentei a etapa do projeto. Aqui foi feito pelo pessoal da automação, eu validei esse painel, realizei testes aqui, ó, um exemplo de um teste que eu recebi de uma mensagem dele que eu estava testando, e também realizei a validação com os gestores. Posteriormente, agora na entrega final, seria preparar o manual do processo, e aqui eu abro um parênteses para dizer que toda essa documentação que faz parte dessa apresentação, os manuais e outras documentações, as modelagens, porque não fica praticamente não dá para visualizar ela nessa apresentação, eu estou disponibilizando já que estamos falando de uma empresa pública. Então, essa geração desse manual acontece de forma automática. Aí realizamos treinamento aqui com a equipe da assessoria do gabinete do presidente, do gabinete, aqui com os gestores, uma reunião, treinamento presencial, aqui também por videoconferência o treinamento da pessoal da contabilidade. O controle interno também pediu para que a gente fizesse um treinamento, apresentasse treinamento no YouTube, gravado, para servir de multiplicação para os outros servidores. Então a gente fez, está aqui os links, a gente pode acessar inclusive para apresentar aqui. Então foram esses aqui. Hoje a gente fez um upgrade, a gente está gravando isso em trilhas para fornecer para o cliente já o ensino à distância. Então a gente já evoluiu para outro nível a partir do início desse ano, também com a entrada da nova gestão, a gente também mudou essa prática. Então já não é mais por vídeo, mas esse foi na época foi por vídeo. E posteriormente agora a gente vai para o acompanhamento e suporte. Nessa etapa, o que é que acontece? Eventualmente o cliente pode solicitar melhorias, que foi o que aconteceu no processo de solicitação de viagem. A nova gestão pediu para incluir nível de alçada aqui. Alguns gestores pediram para desconsiderar ele como participante do processo, eles precisariam só ser notificados. E aqui também apareceu a necessidade da área financeira solicitar uma autorização da prefeitura para a verba que vai ser paga, o orçamento das despesas de suprimento individual, que precisa ter autorizado, então isso aqui não tinha na primeira versão.
Então, isso foi feito. Aí depois, essa é a versão já melhorada. Fizemos um teste também antes de entregar, onde aparece uma notificação que os gestores pediram que saíram desse processo, mas eles precisariam ser notificados. E aqui está um teste que a gente fez notificando eles conforme eles pediram. Então, agora, falando dos resultados, o que é que a gente entende? O principal resultado foi um processo automatizado. Isso, com a eliminação de trâmites de papel, de solicitações por e-mail ou até informalmente presencial, a eliminação de atividades manuais de baixo valor agregado. Outro ponto, fortalecimento da prática de compliance. Para vocês terem uma ideia, a viagem só é realizada hoje após a aprovação da Segov. Hoje, por exemplo, precisa da comprovação dos gastos com suprimento individual, o cumprimento de prazo da prestação de contas que foi realizada, precisa de cumprir o prazo, mitigação de erro, de risco de fraude no cálculo da diária. E tudo isso foi eliminado e estava susceptível a esse tipo de descumprimento, de fragilidade. Melhoria na gestão por meio de monitoramento das atividades de negócio e avaliação do desempenho operacional, que são portais de indicadores que eu apresentei já. Melhoria nas condições de trabalho e expectativas do servidor. Por quê? Porque com isso, o servidor ele não vai precisar mais usar a planilha eletrônica ou editor de texto para realizar a atividade dele. Então vai diminuir o esforço e a possibilidade de erro humano. Também os solicitantes agora têm mais segurança quanto à garantia do valor pago pela diária, porque é feito automático, bem como o tratamento a ser dado quando do ressarcimento da devolução ou ressarcimento do valor pago a mais, gasto a mais. Quanto aos desafios, a gente entende que a ausência de servidores contratados para a autarquia é um dos principais desafios. Por quê? Porque o quadro de servidores formado da AMPAS é formado basicamente por servidores cedidos, terceirizados ou comissionados. Isso impacta diretamente no aprendizado organizacional. Houve um concurso no início desse ano e está se aguardando entrar servidores. Vai ser o primeiro concurso da Reciprev para a entrada de servidores. Sistemas obsoletos. Ou seja, existe esse sistema lá onde os dados são armazenados e esse sistema, por ser obsoleto, não permite a integração. Comprometimento para a utilização do processo automatizado. A ausência de uma política que disciplina a utilização do processo automatizado é perceptível. Por exemplo, na CTTU existe uma portaria para fazer o pessoal utilizar. Na Reciprev tem processos que o gestor não colocou ainda para rodar. Outro ponto, articulação com entes públicos que interagem com a AMPAS. Por exemplo, o desenvolvimento de integrações entre os sistemas dos diversos entes públicos que transacionam com a AMPAS, visando a redução do tempo de ciclo, é perceptível também. Então, a gente tem, por exemplo, participa de processos da AMPAS, da Reciprev, a Secretaria de Administração, a Segov, a Secretaria de Finanças, a Gerência Operacional de Perícias Médicas, a Controladoria Geral do município. E tudo isso podia ser feito por meio da solução SE. Por quê? Porque a Prefeitura adquiriu essa solução, mas hoje é feita pelo SEI. Então, isso gera a pessoa utilizar dois sistemas. Então, essa articulação seria necessária. Até o próprio Tribunal de Contas, o pessoal utiliza para fazer o ECAP, poderia ser também via uma integração. Outro, priorização da gestão por processos. A gente sente que não há uma evidência que o tema processo é relevante para a autarquia. A ausência de por quê? A ausência de um núcleo no organograma com a responsabilidade de zelar por esse domínio, seja auditoria interna, para melhoria de processos. A ausência de implementação da cadeia de valor é outra percepção nossa. E, para terminar a parte de desafio, a gente colocou as lideranças com lacunas de competência e gestão. Por quê? Um apego exacerbado assim, para o exercício de atividades que não agregam valor, tipo o controle na mão deles para delegar para quem vai mandar, pouca habilidade no uso da tecnologia, não utilizam indicadores. Então, isso seriam os desafios que a gente percebe. Quanto aos benefícios percebidos, a gente tem redução da possibilidade de erro humano. Por quê? Porque não existe mais a planilha, não precisa mais usar a calculadora para a obtenção da diária a ser paga. Foi eliminada a elaboração de um ofício em editor de texto, porque agora é gerado automaticamente. Então, a eliminação da necessidade de controle do saldo do contrato que a empresa tem com a agência de viagem, porque é feito de forma automática, com alertas. Então, tudo isso foi redução da possibilidade de erro humano. Outro, fortalecimento e clareza dos papéis e responsabilidades dos servidores envolvidos no processo.
Isso também é notório, porque muita gente, durante o mapeamento que eu fiz a revisão do processo durante o exílio do processo de solicitação de viagem, percebi que muita gente não entendia bem o papel que ele tinha naquele processo. Então isso fortaleceu. Maior controle e agilidade sobre as autorizações e aprovações, já que elas estão todas sendo realizadas por meio do DCE, por meio de assinatura digital. E maior facilidade para análise de dados em tempo real para tomar decisão, já que existe o portal, qualquer um pode ir lá olhar a sua solicitação, ver que situação está, quanto gastou por mês ou por ano, né? Quem está utilizando mais, qual é a área, quais são os motivos dessas solicitações, qual é que está se gastando mais com o quê. Então tem toda essa parte de maior facilidade para tomar decisão. E aqui eu agradeço a todos que assistiram essa minha apresentação.